Hoje eu estou aqui para conversar com você, pai, você, mãe, sobre o bem-estar emocional dos seus filhos. Olha que coisa mais preciosa. Nós temos muitas coisas para compartilhar com você essa noite. Mas o que eu queria começar dizendo para você é que o bem-estar emocional do teu filho é tão importante quanto a saúde física. Então você faz muito bem em estar preocupado e pensando nisso, tá? Uma boa saúde mental vai ajudar as crianças a se tornarem algo muito importante para a vida de todos nós: resilientes. É isso mesmo, gente. Resiliência é uma das coisas mais importantes para a nossa emoção, sabe? Então, nós como pais somos aqueles que vamos ajudar os nossos filhos a ganhar essa característica. A característica de quem sabe enfrentar um problema, passar por ele e aprender com ele. É isso. Todo o ser humano precisa aprender uma coisa básica. O ser humano precisa ser um bom resolvedor de problemas. Isso é muito importante. Então você como pai, como mãe, você precisa pensar nisso. O teu filho, ele consegue resolver um problema? Pai, mãe, será que você tenta resolver tudo para eles o tempo todo? De tal forma que eles ficam o tempo todo com a mãozinha assim esperando, né? Que alguma coisa seja feita para eles. Nós temos jovens muito inseguros hoje em dia por causa disso. Porque a gente tenta fazer tudo para os nossos filhos. Nós somos aquela geração que tem um medo tremendo de que alguma coisa falte, de que haja alguma situação que a gente não consiga suprir. E isso tem causado um problemão para os nossos filhos e filhas. Porque a gente não deixa que eles enfrentem a vida. A gente tenta proteger tanto que a gente não permite que os nossos filhos enfrentem os problemas da vida. E eles então ficam rendidos diante das situações mais complexas. E a grande situação, né, de depressão e de ansiedade tem um pouquinho a ver com isso. O ser humano está perdendo a capacidade de resolver problema. Pensa um pouquinho nisso. Deus não tem isso para nós, né? A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele tem para a gente muita instrução. O Senhor é a fonte de todo conhecimento. Né? Dele vem todo o conhecimento que nós vamos utilizar então para cuidar dos nossos filhos. O que acontece? Os meninos, as meninas bem pequenininhos, ninguém pode esquecer, tá? Não são mini adultos. Nós não esperamos que os nossos filhos se comportem como se fossem mini adultos. Pelo contrário, nós estamos formando esses seres. Todo o contato deles com a gente vai derivar num aprendizado, sabe? Então, não adianta esperar que os nossos filhos tenham reações adultas. Você tem que ensinar tudo mesmo. O pai e a mãe, o irmão mais velho, os adultos do convívio das crianças. Nós estamos ensinando tudo, desde pegar no garfo, tomar água e também lidar com as emoções. No contato com a gente, no contato com os adultos, com os irmãos mais velhos, é que as crianças vão aprender como se lida com emoção. É muito comum que a criança se sinta sem controle, ou impotente, ou com uma sobrecarga a mais. E ela vai olhar para a gente, vai ver como a gente trabalha com isso e vai então trabalhar com isso de acordo com os exemplos que ela realiza. Então não é à toa, gente, que as casas têm personalidade. Pais e mães muito agitados têm filhos agitados, claro aí, né? Pais e mães muito ansiosos têm filhos ansiosos. Pais e mães depressivos têm filhos depressivos. Porque é um aprendizado, gente. Todo comportamento é aprendido, tá? Todo comportamento é aprendido. Tem toda uma questão de DNA. Gente do céu, se vocês escutarem a doutora Caroline Leaf, vocês vão ver ela provando para vocês que o pensamento pode ser registrado no DNA. Acredita nisso? O pensamento. Então, o adulto que tem pensamentos muito tóxicos, negativos, depreciativos, ele vai transformando o seu DNA e isso vai para as próximas gerações. Por isso que a palavra de Deus nos diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, nisso pensai.
Isso é muito sério. Você tem que tomar as rédeas do seu pensamento. E isto vai se traduzir em saúde emocional para gerações depois de você. Deus nos fez de uma maneira maravilhosa e complexa, diz o Salmo 139. E tudo isso está nas nossas mãos. Usar os recursos que Deus nos deu. Glória ao Senhor por isso. Ok, o que vai ajudar a nossa criançada a ficar bem, gente? Ter boa saúde física já é um excelente começo. Então você vai cuidar da saúde da sua casa, né? E meu filho não come verdura, não come fruta, não nada, não faz atividade física. Toma providência. Vai oferecendo alimentação balanceada, vai oferecendo atividades físicas de qualquer espécie, uma caminhadinha ao redor do quarteirão, que seja. Vamos, filho, soltar uma pipa. Isso demanda esforço nosso. Vamos lá. Gente, uma coisa. Criança precisa brincar, tá? Brincar. Criança precisa ter tempo para brincar, livremente. Sem agenda, dentro e fora de casa. Como é que vai brincar fora de casa nessa pandemia? Acha um lugar vazio. Um campo, procura na cidade uma praça vazia. Mas os meninos e as meninas precisam brincar livremente. Tá? Eles pegam a sucata, deixa eles construírem, deixa a bola à vontade para a garotada. Ai, vai ralar o joelho. Ralar o joelho é importante, faz parte do crescimento, saber ralar o joelho e saber colocar band-aid, saber sarar. Estou falando para vocês que a gente fica protegendo demais as crianças. A gente não deixa subir em árvore porque tem medo que cai. Gente, cair de uma árvore é uma experiência legal, precisa acontecer. Eu até hoje me lembro que desci de bicicleta, uma desembestada carreira, ralei tudo porque a estrada estava cheia de pedra, mas agora, até hoje eu lembro, eu fiquei toda doída. Gente, cair, se levantar, é do humano. Nós precisamos deixar as crianças terem experiências. Isso faz parte do desenvolvimento da resiliência, que vai trazer saúde emocional. Então deixe seu filho brincar. Essa agenda muito apertada, com tudo que é tipo de atividade que não tem espaço para brincar, não é de Deus não. Tá? A criança precisa saber brincar. Outra coisa, a criança precisa fazer parte de uma família que se dá bem a maior parte do tempo. Então vocês precisam ter um lugar harmonioso, vocês não podem ficar brigando na frente das crianças. Resolvam o problema entre os adultos. Criança não é confidente de adulto, nem adolescente, tá? O seu filho não é seu confidente. Você não use o seu filho para confidenciar seus problemas, para chorar suas pitangas. Procura outros adultos que têm capacidade, sabedoria para te ouvir. Mas o teu filho precisa de um ambiente estável, tá? Estável. Isso também vai ajudar o teu filho a ter mais resiliência e saúde emocional. Uma escola, né, que ajude, participação em atividades aqui da igreja. Tudo isso é muito importante para os seus filhos, tá? Procura engajar os seus filhos em atividades aqui. Agora, nós os pais, como nós podemos ajudar os nossos filhos a crescer emocionalmente? Falando sobre sentimentos, gente. Nossos filhos, lembra que eu falei que você tem que ensinar tudo? Eles precisam aprender também como se chamam as emoções, dar nome a elas. Então, a criança fica... Você está com raiva, filho? Isso se chama raiva. O que aconteceu? Por que você está assim? Converse sobre sentimentos, dê nome a eles. Ajude as crianças a traduzir o que está acontecendo dentro delas. Isso é muito importante. Nós precisamos falar sobre o que nós estamos sentindo. Outra coisa, nós precisamos ser modelo. Nós precisamos conversar com as crianças sobre os nossos próprios erros, né? Papai ficou com muita raiva aquele dia, não foi legal, papai fez uma coisa que não queria fazer, então vamos lá, da próxima vez papai vai melhorar e você também, todo mundo pode melhorar, né? Uma conversa positiva sobre os sentimentos. Papai está alegre, mamãe está triste por causa disso, mas mamãe sabe que Deus é refúgio e fortaleza.
conversar. É uma oportunidade de aprendizado para todo mundo na família. E, gente, nós, os pais, nós ajudamos oferecendo segurança, sendo consistentes e previsíveis. Não tem nada mais difícil para a segurança emocional de uma criança do que ela não saber qual o pai ou qual a mãe que ela vai encontrar no dia seguinte. Você não pode ficar mudando de humor toda hora, e mudando de opinião toda hora, e mudando de atitude toda hora, sem um certo prejuízo na sua casa, tá? Você precisa ser constante. A palavra de Deus diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Pois é, Jesus é firme e é constante, né? Então, uma estabilidade, uma casa que tem um certo humor, né? Claro que vai ter dias mais alegres, ou dias mais tristes, e tudo isso vai ser conversado com as crianças, mas um lar previsível, onde a criança tem chão, ela sabe onde está pisando, é muito, muito, muito importante, tá? Outros fatores que são importantes para a saúde emocional da sua criança: sentir-se amado, com certeza, né? Confiável. A criança precisa se sentir confiável, compreendida, valorizada e segura. Isso dentro daquela normalidade mesmo que é importante para a gente, como ser humano. Porque eu não posso também criar um ser humano que não tem noção de que às vezes ele erra, de que ele também tem problemas, de que ele também precisa consertar suas mazelas, sabe assim? Então nós precisamos trabalhar, gente, para criar seres humanos que sabem lidar com as suas mazelas, mas que sabem que são amados. Que seja o que for, venha o que vier, seus pais estão do lado dele, seus irmãos estão do lado dele, e todos vão vencer os problemas juntos, ok? Essa atmosfera é muito importante. A criança precisa estar interessada na vida e ter oportunidades para se divertir, tá? Falei de brincar, tá? A criança precisa brincar, tem interesses, né? Isso toda a gente que oferece. A criança precisa ser esperançosa e otimista. Como que ela vai ser esperançosa e otimista? Se eu for, né? Gente, criança é esponja. O que acontece em casa é o que a criança sente. Então, se eu tenho esperança, a criança vai ter. Estou te falando sério, tá? Então, coloca a tua esperança em Jesus e ajude a tua criança a ser otimista também. Dias horríveis a gente está vivendo, mas dias melhores virão. O Senhor está conosco. Seja o que for, venha o que vier, o Senhor está conosco. Podemos sofrer muitos problemas? Podemos. Podemos ter falta, privação financeira? Podemos. Estão morrendo pessoas que nós amamos, estão indo para o céu, pessoas que nós queríamos que estivesse conosco, mas Jesus está do nosso lado. Isso nos mantém esperançosos e otimistas. A criança precisa ser capaz de aprender e ter oportunidades de sucesso. Então, por exemplo, você oferece para o seu filho, para a sua filha, a oportunidade de limpar o quarto, né? Ele vai fazer do jeitinho dele, você tem que ensinar, tá? Ensina, ó filho, passa o pano assim, varre assim. Você tem que falar o óbvio para todo mundo, ainda mais para as crianças, né? E depois que você ensinou direitinho, elogia. E se a criança fez alguma coisa que podia ser melhor, você também seja verdadeiro e fala: filhão, isso aqui podia ser melhor, da próxima faz assim, 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 que vai dar tudo certo. Nessa positividade, você também diz para o seu filho que sempre podemos melhorar, né? Vamos ser verdadeiros e honestos. Nós vamos aceitar quem eles são, reconhecendo que eles são bons, não é? Nas nossas casas, povo de Deus, não tem palavras malditas. Nunca saia da sua boca que o seu filho é burro, ou que o seu filho nunca vai ser nada na vida, ou que o seu filho não consegue. Nunca saia da sua boca uma coisa dessas. Seja realista. Diga para o seu filho: filho, vamos nos esforçar mais? Vamos melhorar isso aqui? Mas também traga para o seu filho: filho, você pode trabalhar, você pode conquistar, você pode chegar lá. Estamos juntos e o Senhor está contigo para te ajudar nisso.
certo? Então nós vamos sempre fazer profecias do bem sobre a vida e sobre o coração dos nossos filhos. Vamos falar coisas do céu para eles, né? O sentimento de pertencimento à família e à comunidade é muito importante. Seu filho precisa saber que ele faz parte, né? E aquele lugar ninguém tasca, que ele é dele e pronto. Sentir que tem algum controle sobre a própria vida é muito importante. Inclusive, quando a gente está falando sobre síndrome pós-traumática, uma das primeiras coisas que a gente precisa oferecer para a pessoa é algum controle. Por exemplo, escolher se ela vai beber água ou Coca-Cola. Um mínimo de controle. Tá? Isso sempre com equilíbrio. Então, o seu filho ter escolhas mínimas importantes é legal, mas ao mesmo tempo, papai e mamãe, presta bem atenção no que eu vou falar para você. O seu filho precisa ser respeitado em relação à idade dele. Você não vai perguntar para uma criança de 2 anos aonde ela quer comer hoje, tá? Porque quem sabe o que a criança de 2 anos precisa comer são os pais, não é a criança. Mas para uma criança mais velha, você pode dar um prêmio uma vez por semana. Filho, vamos lá. Hoje é sexta-feira, é dia de você escolher o seu prato predileto. Sabe assim, tudo, gente, tem que ter equilíbrio. Tudo, né? Agora, cuidar do seu próprio quarto, estender a sua cama, isso também é controle. Limpar direitinho as suas coisas, cuidar dos seus cadernos, né? Proteger os seus brinquedos, isso também é um senso de controle que a criança precisa ter, tá bom? A criança precisa ganhar força para enfrentar quando algo está errado. Isso é resiliência. E a capacidade de resolver problemas. Isso é muito, muito importante. Já conversamos sobre isso, tá? Então, permita que a criança enfrente problemas. Não tente resolver tudo para ela. Isso não vai ajudar no bem-estar emocional do seu filho, nem da sua filha. E trabalhe, tá? Para ela aceitar quem ela mesma é. Aceitar quem ela mesma é. A criança pode não gostar do seu cabelo, talvez a criança não goste do seu pé, talvez a criança não goste da sua letra. Mas sempre você vai trazer isso. Querido, querida, você é importante, precioso do jeitinho que você é. Nós podemos sempre trabalhar para melhorar. Mas a gente te ama demais, do jeitinho que você é. Tímido, né? Se a sua criança é muito tímida, muito quietinha, respeite isso. Se a sua criança é muito extrovertida, se divirta, respeite isso também. Mas não tente mudar a natureza da criança, mas tente sempre oferecer oportunidades de melhoria, né? As crianças estão cada vez mais tendo dificuldades emocionais, né? Mais e mais nos consultórios de psicologia, os nossos atendimentos estão indo para as crianças mais novas. Então são muitas as coisas: depressão, ansiedade, tantas situações, né? Transtornos dos mais variados. O que acontece? O que causa um transtorno numa criança? Gente, nunca é uma causa só, tá? É multifatorial. O surgimento de um transtorno é a derivação de um cenário, tá? Um conjunto de coisas fazem surgir um transtorno. Agora, mudanças, tá? Podem ser gatilho para as crianças. Uma mudança de casa, uma mudança de escola. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Divórcio é um dos traumas mais severos que uma criança pode sofrer. Ele só se compara à morte de um ente querido. Nenhum trauma é tão forte quanto o divórcio. Tem também o abuso sexual infantil, que é muito, muito, muito forte também. Mas o divórcio, gente, vocês pais, né? Quando vocês brigam e falam, não quero mais, vai cada um para o seu lado, vocês nem lembram o que isso pode causar na criança. Vocês precisam lembrar que quando vocês brigam em casa, quando vocês têm desentendimentos na frente dos seus filhos, vocês estão trazendo para os seus filhos situações difíceis demais, que talvez seja complicado para eles lidarem.
Então, antes de pensar em divórcio, pensa nos seus filhos, tá? Essa é uma mudança que pode causar um trauma devastador. Alguns outros fatores de risco são a doença física, né, de grande duração. Se existem problemas mentais na família, ou vícios. Se houve a morte de alguém próximo, o divórcio, como eu falei para vocês. Se a criança for severamente intimidada ou abusada, física ou sexualmente, isso é um fator de risco para transtorno. Viver numa pobreza muito grande, sem teto, discriminação muito severa. E, presta atenção, se a criança tiver que atuar como cuidador de um parente e assumir responsabilidade de adulto, isso também pode causar transtorno. Então, olha o equilíbrio aqui. Você está formando um ser humano, você está ensinando o ser humano a viver, mas você não pode exigir que ele tenha responsabilidade de adulto. Dificuldades educacionais de longa data também são fatores de risco. Então agora no meio da pandemia, gente, como é que a gente cuida, né, da saúde emocional do nosso povo, da nossa criançadinha tão linda? Reações à pandemia, gente, podem variar, tá? Algumas crianças ficam mais estressadas do que as outras, comportamentos desafiadores podem surgir, mas se você tiver firmado com o seu coração na esperança de Cristo, é muito provável que o seu filho também faça a mesma coisa. Tá? Tudo depende da gente. Por isso, garanta a presença de um cuidador sensível e responsivo. O pai e a mãe precisam estar sensíveis às necessidades das crianças e responder às perguntas que elas têm na linguagem delas. Responde às perguntas do seu filho. Na hora que ela for feita, não tenta responder a mais nem a menos, mas esteja sensível ao que o seu filho está falando para você. Para um pouquinho e responde, não é? O distanciamento social não pode ser isolamento, gente. Então, ache coisas bem criativas mesmo para fazer o bem para outras pessoas, ajudar a criança a fazer o bem para outras pessoas e também ter contato via internet com parentes, com amigos, com avós, né? Já falei de fornecer informações adequadas para a idade. Gente, nada de deixar a sua criança ficar vendo noticiário com notícia horrorosa, tá? Nem a gente fica bem, quanto mais os seus filhos. Então, limita, tá, o contato deles com as notícias horrorosas. Cria um ambiente físico e emocional onde tem tranquilidade, onde tem rotinas e onde tem regulação. De onde vem isso? De Jesus, gente. Como é que você fica tranquilo? Em Jesus. Rotina é uma coisa que a criança precisa. Então, hora de acordar, hora de botar o uniformezinho e ir para frente do computador, fazer as atividades escolares, o tempo livre para brincar, a hora de fazer o bem para alguém, a hora de ajudar a limpar a casa, né? E regulação é o seguinte: é você ajudar o seu filho a lidar com a emoção que ele está sentindo naquele momento. Então, de repente, seu filho teve uma crise de choro muito severa. Chega para o seu filho, deixa ele chorar, abraça, tenta escutar a razão do choro e oferece o seu ombro, né? Procura saber o que está acontecendo e aí procura ajudar o seu filho a se regular, né? Como? Respira, filho, respira. Eu sei que você está assustado, eu sei que você está se sentindo mal, mas vamos respirar? Respira comigo, então. Ok. Muito bem. Respira de novo. Tem aquela coisinha de sabão em casa para soprar? Na hora que as coisas estiverem muito nervosas em casa, isso também pode ajudar. Respiração profunda ajuda a baixar os níveis de ansiedade e ajuda a gente a se autorregular. Outra coisa, você pode pedir para os seus filhos se imaginarem como uma boneca de pano. Sacode, 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 sacode. Isso ajuda a aliviar um pouco, né, o estresse, a tensão, liberar a tensão que eles podem estar segurando no seu corpinho.
tá? Ajuda as crianças a imaginar e fingir que são o seu pet dormindo, o seu animal favorito. Só isso dá tempo para o cérebro dar uma desacelerada e a criança se autorregula, tá? Alguma estratégia que funcione para o seu filho, para ele se regular, se acalmar quando ele estiver muito nervoso, é importante. Você pode ajudar com essas dicas, né? E a conversa sobre os sentimentos, e o exercício físico, e a brincadeira saudável, tudo isso é muito importante para nós. Pais, Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, diz o seguinte: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Paizinho, mãezinha, cuidador, vó, avô, irmão mais velho, tia, tio, se você estiver em perfeita paz, se você estiver permitindo que Jesus segure o seu coração, se você estiver tratando de você, se cuidando, a sua criança, seu filho, sua filha, aquele que você estiver cuidando, vai receber isso automaticamente. Guarde em perfeita paz, Senhor, o coração de todos os meus queridos que estão me ouvindo agora. Que cada um dos pais, que cada um dos cuidadores confie no Senhor, a nossa rocha. Receba a paz do céu nesse momento. No versículo 7, o mesmo capítulo de Isaías 26 diz: a vereda do justo é plana. Nesses tempos tão turbulentos, o Senhor está abrindo um caminho para nós. Se nós colocarmos a nossa mente, o nosso pensamento em quem Deus é e no que Ele pode fazer, nós estaremos recebendo do céu a regulação emocional que vai transbordar para os nossos filhos. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Amém? Deus abençoe você e a sua casa. Um abraço bem, bem, bem apertado, cheio do amor e do cuidado de Deus sobre a sua casa. Até mais.